Esse é o Ancapso e nós podemos ter agora o primeiro pedido de pinico no STF, hein? Aparentemente, o Barroso está querendo pedir renúncia em setembro, depois que ele deixar a presidência do STF. Olha aí, é possível que seja esse mais um motivo para o Alexandre de Moraes estar querendo tanto correr com a condenação do Bolsonaro, porque o Barroso pode pedir pinico, e pode ser só um dos que estão querendo pedir pinico. É o que eu falo para vocês, qual que é o problema? Esse pessoal está começando a perceber o problema, o buraco que se meteu. A coisa só vai piorar daqui para frente, né? O Barroso é o atual presidente do STF, ele fica presidente do STF até setembro. E aí, segundo está dizendo aqui, isto é, o Planalto vê interesse de Barroso numa embaixada, então qual que é a troca que eles fariam? O Barroso pediria a renúncia. Com isso, o Lula ganharia o direito de indicar mais um ministro para o STF e, em troca, o Lula daria uma embaixada na Europa para o Barroso, né? Então, a maneira do Barroso sair aqui do Brasil, né? Ficar um pouquinho fora, né? Se livrar deste problema que vai se tornar aqui cada vez mais forte aqui no Brasil. Será que o Barroso perdeu o Mané? Perdeu o Mané, Barroso? É isso daí, cara. Eu acho que ele perdeu, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque o Barroso é dos mais ativos defensores do Alexandre de Moraes, não porque a democracia vive um momento perigoso no mundo, vive sim, por culpa de vocês, seus idiotas, que estão tirando o principal opositor das eleições de 2026. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Burocrata Libertário, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Barroso é o autor da famosa frase "perdeu, mané", né? Que é uma frase que aqui no Rio de Janeiro os assaltantes falam quando estão te roubando, né? Perdeu, mané, perdeu, entrega aí, já perdeu já, né? É típica fala de assaltante, e o Barroso falou, curiosamente, escolheu essa frase exata, frases que assaltantes falam para as vítimas de um assalto, para responder aos bolsonaristas que estavam cobrando ele lá em Nova York sobre o resultado das eleições em 2022. Perdeu, mané. É exatamente como faria qualquer bandido que tenha roubado alguma coisa sua, falaria aqui no Rio de Janeiro. E o Barroso não pode alegar que ele não sabe porque ele é carioca, tá? Ele é aqui do Rio. Enfim, esse é o cara, né? E é um cara que tem defendido aí as pautas do Alexandre de Moraes, tá nessa turma, tá na turma do atraso do STF, né? E como eu tô falando para vocês, o grande problema que esse pessoal tá enfrentando é o problema de que o pessoal tá vendo que tá ficando muita ponta solta dessa coisa do Alexandre de Moraes. Veja, eles achavam que destruir o Bolsonaro seria uma tarefa fácil, seria só fazer uma paradinha e acusar ele de importunar baleia, roubar mexerica, não sei o que lá, falsificar cartão de vacina e pronto, acabou o Bolsonaro. Ninguém mais vai querer gostar do Bolsonaro e coisa e tal, e acabou. E estão vendo que não vai ser esse o caso. E à medida que o Alexandre de Moraes fica mais desesperado para impor essa agenda de destruir o bolsonarismo a qualquer custo, mesmo que não tenha evidência nenhuma, mesmo que não tenha prova nenhuma, condenar o cara a qualquer custo, mais ele começa a deixar ponta solta, começa a deixar rabo, e uma hora vai fechar uma porta num rabo desse aí do Alexandre de Moraes, e o pessoal sabe que vai dar merda nesse caso, vai dar merda para todo mundo, inclusive para o seu Barroso. E essa merda não vai acabar em setembro, isso vai continuar. Depois que condenar o Bolsonaro, esse pessoal vai ter... O que vai acontecer? Eles vão condenar o Bolsonaro esperando que acabou o Bolsonaro. Ah, não, agora acabou o bolsonarismo. Condenamos o Bolsonaro, tá na cadeia, agora o bolsonarismo acabou. E o que vai acontecer? Não vai acabar o bolsonarismo. O Bolsonaro vai continuar comandando o país da cadeia, se for o caso. E aí, esse é o desespero desse pessoal. Já começa a faltar um monte de gente correr debaixo do Alexandre de Moraes. E o Barroso, aparentemente, é o covarde desse tipo, né? Foi corajoso para dizer perdeu o mané depois da eleição de 2022, mas agora parece, segundo está dizendo aqui, isto é, que ele tem interesse em sair. Isso é recente, aqui, dia 13/5. Curiosamente, o pessoal estava falando, no final do ano passado, aqui, ó, quem aposta na aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso após sua passagem pela presidência da corte pode tirar o cavalo da chuva. Aos 66 anos, ele segue muito motivado no tribunal. Então, ou seja, ano passado, em dezembro, ele disse que não vou sair não, que eu vou até o final, estou motivado e quero e coisa e tal, né? Só que em novembro do ano anterior, em 2023, ele revelou numa entrevista da Veja que chegou a pensar em abreviar sua passagem pelo Supremo. Desde então, o tema paira em conversas da comunidade jurídica, né? Mas no final das contas, segundo está dizendo essa reportagem aqui, que é de dezembro de 2024, ou seja, do final do ano passado, ele vai continuar até o final. Mas agora parece que ele mudou de ideia.
Mudou de ideia. Não, por quê? Porque o que está acontecendo, ele está vendo a coisa ficar feia, ele está vendo o que tinha em dezembro do ano passado. O Trump não tinha tomado posse ainda, não tínhamos as informações todas sobre as possíveis sanções do Trump à Suprema Corte Brasileira, não tínhamos ainda um monte dessas pontas soltas, algumas pontas soltas já tinham, tá? Já tinha lá a vaza-toga, já tinha saído e coisa e tal, mas há outras pontas soltas, né, como o desespero do Alexandre de Moraes para tentar tirar o Oswaldo Eustáquio da Espanha, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, né? Esse monte de pontas soltas que o Alexandre de Moraes está deixando por aí está começando a deixar o pessoal nervoso, né? Então, aparentemente, o Barroso resolveu pedir pinico. Olha só, isso pode ser uma notícia ruim ou pode ser uma notícia boa pra gente, tá? Primeira coisa, é uma notícia boa no sentido que mostra que o STF está incomodado, que a pressão política que a gente está fazendo está incomodando o STF, que realmente o pessoal lá não está no melhor dos seus ânimos, né? E lembra, ele saindo agora, qual que é a parte ruim disso? A parte ruim disso é que o Lula poderia indicar mais um juiz para a Suprema Corte ainda nesse governo dele. Agora, isso vai depender um pouco de como é que o pessoal jogar o jogo no Senado, porque do jeito que o Senado está chateado com o STF, do jeito que o Senado está brigado com o governo Lula, o Senado pode muito simplesmente bloquear a indicação. Não tem prazo para o Senado aprovar a indicação de um ministro do Lula. O Lula pode indicar, evidentemente, vamos supor, se o Barroso de fato pede renúncia agora em setembro desse ano, o Lula indica alguém e pode indicar logo em seguida, mas a pessoa tem que ser aprovada no Senado. Já estamos no final do ano, então pode ser que isso seja jogado para o ano que vem. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição já vai ter uma pressão toda própria, que como eu falo para vocês, quanto mais perto chegar da eleição, mais a gente vai ver deputados e senadores correndo para o lado do Bolsonaro. Porque precisam de voto, e só quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Então vai ver um monte de gente, e o Bolsonaro pode cobrar isso, ó, segura, não aprova. Não aprova. Deixa cair o governo, entrar o próximo governo, ano que vem, 2027, escolhe o próximo. Aí olha que beleza que vai ser. Porque o Barroso não é dos 3 juízes que vão sair no próximo governo. Então eu falei para vocês, o próximo presidente vai nomear 3 juízes. Aqui, ó. O Fux, que sai em 2028, a Carmen Lúcia, que sai em 2029, e o Gilmar Mendes em 2030. Então o próximo governo nomeia 3 juízes, e aquilo que eu falei para vocês, a gente já pode chegar quase na maioria, porque já temos o Cássio Nunes e o André Mendonça. Nomeando mais 3, ficamos com 5. Ainda fica 6-5. Mas se tiver mais um ministro para o próximo governo nomear, pode ser que seja um ministro que ajude, né? Pode ser que seja um ministro de direita, e aí você já tem 6-5 para o nosso lado, já começa a reverter a coisa toda. Não precisa nem de impeachment de ministro do STF. Já se resolve tudo no Senado, simplesmente segurando a indicação do próximo ministro para o STF. É uma coisa perfeitamente razoável do Senado combinar com o Lula e com o STF. Olha só, o negócio é o seguinte, tem muita pressão na base para fazer impeachment de ministro do Supremo. Se o próximo presidente for de direita, o pessoal vai querer fazer impeachment de ministro, porque isso daí. Então faz o seguinte, deixa a gente segurar essa indicação do Barroso aqui, vamos segurar essa coisa aqui, que a gente deixa o próximo presidente, quem ganhar a eleição, ganha tudo, leva o STF também. É lógico, isso vai dar um peso ainda maior para a próxima eleição, mas como eu acho muito pouco provável o Lula ganhar a próxima eleição, me parece uma coisa muito boa. O Barroso só seria substituído no presidente seguinte, no que foi eleito em 2030 e que vai governar até 2034. Então o Barroso e o Fachin saem nesse próximo presidente, né? Então assim, se por exemplo o Tarcísio entrar na próxima presidência, ele já consegue colocar, nesse cenário otimista que eu estou colocando, seriam 4 ministros indicados pelo Tarcísio, e ele vai ser reeleito, porque o Tarcísio é bom, vai ser reeleito e vai ficar mais 4 anos, vai indicar mais 2, ou seja, vamos terminar isso daí logo no início da próxima década, com 7 juízes, não, 8 juízes da direita e só 3 da esquerda, né? O Zanin, o Dino e quem é o outro que sobrou? Não, o Alexandre de Moraes, é verdade, o Alexandre de Moraes e o Toffoli. São 4 mais 7 que dá os 11. Exatamente, vão ser 7 da direita e 4 da esquerda. Já está de bom tamanho, já está um STF mais razoável para se fazer as coisas, né? Então assim, o Lula está querendo dar uma embaixada para o Barroso, ou seja, o Barroso literalmente pediu pinico, socorro, não aguento mais. Tô vendo que vai dar merda esse troço, quero pedir pinico.
A vantagem disso é, se ele está pedindo pinico ele, né, pode ser que outros queiram pedir pinico também, né, outros também estejam nessa situação. E, de novo, o importante é o Senado não aceitar a nomeação do Lula. Isso poupa um processo de impeachment do STF na próxima legislação. Vamos torcer, acho que tem chance, tá? E, bom, o Lula vai dar uma embaixada para o Barroso vai lá para a Europa, vai se ferrar, mas aí é só até o próximo presidente também, que o próximo presidente resolve esse problema, demite ele e bota alguma outra coisa no lugar. Enfim, vamos ver como é que vai terminar isso daí, mas eu gostei, eu acho que é positivo isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.